Neuza, Sim. enquanto não começa aí, deixa eu fazer pergunta. É, eu vi aqui que vai ter um encontro, alguma coisa dessa natureza, em Uberlândia. O professor Carlos Ayala, ele está aí, depois ele pode dar informação Olá, para nós. tudo bem, Neuza? Boa noite para todos, todas. Vai ter um encontro, que é um seminário étnico-racial, que acontece todo ano no mês de novembro, promovido pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu e o meu orientador do doutorado e mais um orientando dele do mestrado, fizemos uma proposição de um simpósio que discute especificamente filosofia e a utilização dos meios audiovisuais para o ensino de filosofia nessa vertente que a gente pesquisa de relações étnico-raciais. Então eu enviei para a Neuza postou para vocês, para que vocês tenham acesso e quem quiser inscrever trabalhos, apresentar trabalhos, está aí o simpósio aberto com inscrições, submissões de trabalhos. E daqui mais umas 2 semanas eu vou enviar para vocês a programação completa do Congresso Étnico-Racial, tá? Bom. Então, Maravilha, maravilha, maravilha. Podemos começar, né? Sim. Podemos. Só uma palavrinha. Vocês estão sabendo também que vai ter um encontro sobre questões raciais, né? Da PUESP, né? Tá sabendo, não? 9h10, 9h10, 9h10 que vai ser na Academia Paulista de Letras, que é o encontro do coletivo Milton Santos, da APOESP. Esse é mais fácil, que é mais perto, inclusive está tranquilo para nós. Mas eu vou ver se eu consigo ir a Uberlândia. Isso. Parece que tem que fazer inscrição pela subsede, né? Isso, tem que fazer. Então, seria bom que a gente marcasse presença lá, né, Neuza? Com certeza. Se o pessoal daqui, né? Todos, né? Estão todos convidados, mas mais próximo, né? Marcar uma presença lá para dar peso, né? Isso. Dar peso. Então, pessoal, vamos iniciar. Boa noite a todos, todas e todes. O Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da APROFIB está hoje na nossa segunda aula, né, de estudos do livro do Marcian Toa, A Ideia de uma Filosofia Negro-Africana. Então, na semana passada, nós fizemos, a professora Sônia Maria Lira fez a apresentação da obra, né, e do autor, fizemos uma discussão muito boa, né, inclusive já divulguei o vídeo, né, dessa aula. Hoje nós vamos para o primeiro capítulo e quem vai fazer a exposição hoje é o professor Nazito, a filosofia e seus problemas. Tá bom? Então, eu já vou para... Sim, uma outra informação. O professor Aldo hoje vai coordenar os trabalhos depois da exposição do professor Nazito. Então, vou passar agora a palavra ao professor Nazito. Peço a ele que faça uma breve apresentação sua e depois dê início às suas considerações. Lembrando que o tempo de exposição é 20 minutos, eu aviso com 15, tá, professor? E depois, para as intervenções, nós não vamos ter muito tempo, né, como seria necessário. Então, a gente pede que depois as pessoas que queiram se manifestar também não exceda 3 minutos, para que a gente não ultrapasse o limite de 21h30, tá bom? Então, já passo a palavra ao professor Nazito e boa aula a todos nós. Obrigado, Neuza. Boa noite mais uma vez a todas e todes.
Primeiro, é um prazer, claro, estar aqui com vocês para fazer essa exposição, né, sobre a filosofia negro-africana, ou como diz o filósofo, o Marcian Tovar, na verdade, o nome é francês, não é? É de origem francesa, ou melhor, o idioma é francês, não da França, né? Ele qual o país dele, que agora me fugiu da minha mente. Camarões. Isso, obrigado, Lido. Então, ele é camaronês, né, onde se fala o francês, e, portanto, o nome, né, o Marcian Tova, ou Towa, mas isso não é muito importante. Trabalho normal, estas. Bom, então, gente, eu sou professor da rede pública do estado da Paraíba e também... Desculpa, Nazita, intervir, só um minutinho. Eu vou pedir para todos que mantenham os microfones desligados para evitar sons. Ok. Então, eu sou professor efetivo da rede pública na Paraíba e também no município de Campina Grande, lá onde eu resido. No entanto, no momento não estou lá, estou aqui em Sergipe, cursando doutorado em filosofia. Eu já havia feito mestrado em João Pessoa, na Paraíba também. E agora, né, depois de alguns anos, eu entrei no doutorado. Bem, e estou pesquisando, fazendo uma pesquisa sobre a Maat, né, na verdade, sobre o conceito filosófico de Maat, que não será exposto aqui, evidentemente, porque o tema não é esse, e também ainda eu estou investigando, eu estou pesquisando, né, que, aliás, eu posso já adiantar e dizer que é um dos termos, né, que nós podemos colocar na lista que o Tovar chama de absoluto. O estudo uma das questões absolutas, né? Não deixa de ser. Mas essa questão não é para este momento. Bom, eu vou aqui colocar, gente, aqui para ficar mais fácil tanto para mim quanto para vocês. O meu slide, deixa aqui cadê? Apresentar aqui para vocês, fazer a apresentação. Deixa eu ver se aparece. Apareceu? Sim. Ótimo. Bom, então vamos dar início, né, à ideia de uma filosofia negro-africana, é o tema do livro, né, do Marcian Tovar. E o primeiro capítulo, não é? No primeiro capítulo, nós temos aí a filosofia e seus problemas. O que nós iremos perceber, né, nesse primeiro capítulo na verdade, uma exposição, né, do autor sobre a filosofia, sobre o papel da filosofia, né, sobre a importância da filosofia, isso em termos gerais, né? Ele não faz uma apresentação nesse primeiro capítulo especificamente sobre a filosofia africana, né? Ele vai tratar do tema da filosofia negro-africana a partir do segundo. Bom, no finalzinho é que ele vai dar digamos assim, uma pincelada, né, uma pequena pincelada sobre esse entendimento, né, sobre a filosofia africana. Mas é importante refletirmos aqui, né, vamos acompanhar. Então, a filosofia e seus problemas, a filosofia como pensamento do absoluto. Gente,
esse termo absoluto, não é um termo que, né, que entrou na história da filosofia, entrou muito dentro da filosofia moderna, mas é um termo, não é? É um termo que se refere ao quê, né? O que é o absoluto, né? Quando nós lemos pensamento absoluto ou pensamento do absoluto, a filosofia como pensamento do absoluto. O que é o absoluto na filosofia? Bom, sem muitos arrodeios, né? Sem muitos arrodeios, o absoluto nós vamos entender por infinito, né, por ilimitado, né, por algo sólido, não de forma bem resumida, não é? O absoluto, aliás, o absoluto foi denominado por Nicolau de Cusa, né, lá no Renascimento, não é, como Deus, né? Foi Nicolau de Cusa, na verdade, que colocou Deus como absoluto, não é? Diz Abaignano, não é? De acordo com Abaignano, né, que é um filósofo italiano, lá no seu dicionário, ele coloca justamente isso, né? O Nicolau de Cusa foi o primeiro a utilizar o termo absoluto na filosofia, né, no Renascimento, e somente depois, no século XVIII em diante, é que os filósofos, né, daquele período, né, do século XVIII vão passar a usar o termo absoluto, né? E sempre nos remetendo a essa ideia, né, de infinito, né? Por isso que Deus vai ter essa designação também, né, de ilimitado, né, etc. Mas se refere a diversas questões dentro desse, digamos assim, dentro desse conjunto, né, de conceitos. Inicialmente, né, eu coloco aqui que o Tovar apresenta a diferença entre pensamento e crença. Né, em todo o primeiro capítulo, ele faz praticamente isso. Né? Ele mostra a importância da filosofia, né, a expressão da filosofia, o uso da filosofia, diferenciando-a da crença ou do mito, né, como nós vamos perceber. E aqui, né, de forma bem resumida, olha aí o que eu coloco. Filosofia, ação do pensamento, é a coragem de pensar o absoluto. Aliás, é o Tovar que fala isso, né? O Tovar que fala que nos leva a pensar assim, né? Que a filosofia é a coragem de pensar o absoluto. Eu estou, eu posso até passar dos 20 minutos, espero que eu não passe, vou tentar me apressar para não me alongar tanto, não é? Mas vamos seguir. Então, a filosofia impõe a crítica sobre as representações, convicções e opiniões para extrair delas a verdade. De fato, não é? É uma tarefa da filosofia, não é? E por o que? A crítica. A crítica sobre as representações, as convicções, as opiniões, ou, em outras palavras, a filosofia investiga, a filosofia examina, né? A filosofia estuda, não é? O filósofo é o sujeito capaz de fazer essa investigação, não é? De fazer esse exame crítico sobre as convicções. Que convicções? Convicções sobre qualquer coisa, não é? As certezas absolutas, né? As certezas absolutas. Eu me lembro que na minha graduação, quando eu estava assistindo uma aula e um professor, inclusive um padre professor,
disse uma frase que até hoje, óbvio, eu não esqueci, que ele disse assim, que quem tem certeza é burro. Quem tem a certeza é burro. Naquele momento eu não entendi bem, né, não entendi muito bem porque que quem tinha certeza era burro. Como é que pode? Uma pessoa tem certeza de algo e é burra? Pensei eu, né, na época. Pois é, mas a gente sabe que a filosofia investiga até, até mesmo as certezas, as convicções, as opiniões, né, o senso comum, né, na sua totalidade. E, enfim, né, quando a gente fala de representações, de convicções, a gente lembra as religiões, a gente lembra os poderes, né, que é sobre isso, né, que o Tovar está se referindo. Aquelas, porém, o quê? As representações, as opiniões, as convicções que não resistem ao teste da crítica não são pensamentos, não são ideias, e sim crenças, né, como disse Tovar. Né, são simplesmente crenças, né, são efeitos, né, de uma crença, é, é, de uma verdade absoluta que alguém acredita, mas não passou pelo crivo da crítica. Domínios da vida humana que fogem da discussão, da crítica e do pensamento: a religião e o poder. Exatamente, gente. Esses são os dois domínios, né, de acordo com o Tovar, que fogem da discussão, da crítica, do debate, né, e, enfim, do pensamento e, claro, da própria filosofia, a religião e o poder. Só um adendo que, embora desculpe-me, embora o Tovar fala, né, embora ele expressa que esses domínios são religião e poder, nesse primeiro capítulo, ele expressa muito mais, ele trata muito mais da religião, filosofia e religião, e coloca o poder, né, o poder está, eu entendi, né, que o poder está ali subentendido, né, nas representações, principalmente nos mitos. Né, a gente vai entender isso. E vocês que leram, né, quem teve tempo e disponibilidade para ler, já deve ter também visto isso. Então, religião, né, os valores e normas se impõem através de mitos, relatos sagrados, cujos heróis são seres mais ou menos sobrenaturais. A divindade fixa o destino dos homens, estes não têm nenhuma autonomia. Né, diante de quê? Né, diante da imposição, né, das divindades, né, da fixação das divindades em relação ao seu destino, né, ao destino dos homens. E aqui eu destaquei, né, pegando, claro, do próprio Tovar, aliás, tudo aqui fala e expressão, né, do livro, no primeiro capítulo, aspas, o homem é um escravo dos deuses e de seus representantes na terra, ou seja, do poder. Aqui a gente percebe, né, que ele faz aí uma relação aí no fato, não é, no fato de que os homens, sendo escravos dos deuses e também dos seus representantes na terra, obviamente está se referindo ao poder, não é, a uma política, não é, existente, que existia, uma política com certeza
vindo desse, digamos assim, vindo dessa mentalidade mitológica, é uma política tirânica, né? Uma política tirânica, é um poder tirânico. O que ele tem a fazer na existência lhe é imposto pelos deuses. Ele não pode refutar e nem mesmo discutir o que ele ordena à divindade. Essa era a realidade, não é, dos homens. Essa era a realidade dos homens quando estavam vivendo sob o jugo das divindades, estavam vivendo em conformidade com a mentalidade mítica, não é? Em conformidade com a mentalidade mítica, deixando-o submisso, não é? E escravo dos deuses, como disse Tovar. Mitos da criação, e nós vemos, não é, seguindo aí o capítulo, nós nos deparamos, né, com esses dois relatos que o Tovar nos apresenta de forma resumida, evidentemente, não é? E aqui eu trago, né, para vocês terem, né, mais uma ideia, não é? Então, o primeiro, né, que aí é o mito referente à Mesopotâmia, Enuma Elish é o poema que narra o mito acadiano, né, lá da antiga cidade da Acádia, na Mesopotâmia. Então, é o poema que narra o mito acadiano da criação sobre a guerra do deus Marduk contra a deusa Tiamat. A deusa Tiamat era uma serpente marinha ou um dragão, né, que, inclusive, apesar de assim ser chamada, assim ser relacionada, né, a uma serpente marinha ou dragão, os textos, né, melhor dizendo, os textos não deixavam isso muito claro, né, mas enfim, mas se aceitou que assim era. Bom, vamos adiante, tá? Depois eu faço o desfecho na sequência. Depois ele relata o mito que nós conhecemos, né? O Gênese javeísta, né? O mito da criação hebraica, né? Ou como nós dizemos, judeu-cristão. O Gênese javeísta, temos Adão e Eva vivendo no paraíso, onde reinava a paz, harmonia, e não existia sofrimento, dor ou morte. Mas Deus os proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Né? Porque, de repente, Deus proibiu Adão e Eva a comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Esse é um questionamento filosófico, né? Por quê? Ora, esse é um exemplo, né, de que a filosofia é a coragem de perguntar, né, de encarar o absoluto. Vai entender isso como absoluto, beleza. Trata-se, né, de uma certeza, de uma crença, mas por quê? O Tovar, inclusive, faz uma afirmação que eu achei fantástica, não é? Ele diz assim, sobre isso. Na página 20, gente, na página 20, ele vai dizer, página 20 não, na página 18. Do ponto de vista do mito, desculpa-me, do ponto de vista do mito, querer julgar por si mesmo o bem e o mal é o mal absoluto. Querer julgar por si mesmo o bem e o mal é o mal absoluto. Existia já um mal imposto aí, já imposto pela divindade. Nós estamos falando do mito judaico-cristão ou hebraico-judaico, não é como eu coloquei, onde nós nos deparamos com essa
com essa questão que deve ser realmente pensada. Os dois mitos apresentam a divindade com poderes sobrenaturais em detrimento do homem submisso e escravo dos deuses sem nenhuma autonomia. Lembrando que no mito do mito acadiano, também, né, o Marduk, que vence depois, né, que venceu a luta contra Tiamat, né, a serpente marinha ou dragão, Marduk criou outros deuses e criou também a humanidade e criou, criou normas de comportamento que deveriam ser daquele jeitinho que ele propôs, né, vindo de um mito. A mesma coisa acontece no Gênesis javeísta. Em oposição ao mito surge a filosofia. Aqui o grande, digamos assim, a grande sacada, né, do Tova. Em oposição ao mito surge a filosofia, que tem como projeto desenvolver o pensamento, questionar e discernir entre o bem e o mal e assumir a direção da própria vida. Aliás, em todo o capítulo, o Tova, né, está mostrando essa diferença e essa oposição entre mito e filosofia e, evidentemente, o projeto da filosofia é esse: desenvolver o pensamento, questionar, discernir entre o bem e o mal, não é? Assumir a direção da própria vida, não é? Se nós lemos, por exemplo, o livro, né, me lembro aqui do livro do filósofo francês Jean-Paul Sartre, no qual ele diz que o homem é responsável, né, pelo seu... Eu não me lembro bem como ele diz, mas ele quis dizer que o homem, o ser humano, é responsável pelo seu projeto, né, pelo seu futuro, né, pela sua vida, isso que é assim que nós humanos devemos nos comportar. E seguindo a sequência do texto, né, aí nós encontramos as características da mentalidade mítica. O culto e a submissão cega à personalidade, a um indivíduo excepcional, entre aspas, chefe, herói ou Deus, consiste nas características fundamentais da mentalidade mítica. A submissão cega à personalidade, a submissão a um indivíduo excepcional, a um chefe, a um herói ou Deus. Tudo isso formam as características da mentalidade mítica. Tudo isso é mito. Para Tova, o que caracteriza essencialmente o espírito mítico, aí ele vai, claro, ele vai endossar mais, não é? Ele vai dizer que o que caracteriza essencialmente o espírito mítico é claramente sua renúncia a pensar, a refletir de uma maneira pessoal e autônoma para discernir o bem e o mal, para descobrir o que deve admitir como verdadeiro ou como norma de pensamento. Portanto, esse espírito mítico, esse espírito mítico deve estar muito claro para nós, de que é uma negação ao pensamento, é uma negação clara, do ato de pensar, de refletir, como se fosse uma preguiça, para pensar. E, não fazendo isso, o homem se torna submisso, ou melhor, fazendo isso, sendo submisso, sendo um submisso e um escravo dos deuses, como diz Tova, torna o homem submisso à divindade e a essa mentalidade. E aí ele fica com essa mentalidade como se
como se fosse a verdade, uma verdade absoluta. Professor Nazito, já deu 15 minutos, tá? Obrigado. Então, é justamente isso que está sendo questionado. Qual é a nossa saída e solução? Primeiro, entender que essa confiança ingênua depositada nos deuses não está muito certa de estovar. Entender que essa confiança ingênua, essa confiança ingênua nos deuses não está muito certa. Segundo, compreender que entre os deuses, entre as religiões e os homens, existem os mesmos conflitos e os mesmos desacordos sobre os mesmos objetos. Entre todos os citados, os conflitos e as guerras nascem em relação aos mesmos temas: o justo e o injusto, o bem e o mal, a verdade e a mentira. É interessante sabermos que quando nós lemos relatos mitológicos, seja gregos, seja romanos, ou seja, do Antigo Egito, nós percebemos... desculpa, gente, eu cliquei aqui numa coisa que saiu daqui da... nós percebemos que os sentimentos dos deuses, os desejos dos deuses são os mesmos nossos. Não é assim? É tudo semelhante a nós, assim, em relação aos sentimentos, as emoções, não é? São as mesmas. E aí, as corrupções existem também entre eles. É por isso que o Tovar, né, chama atenção a esse dado e diz que os conflitos e as guerras nascem em relação aos mesmos temas, e aí existe justiça, injustiça, o bem e o mal, a verdade e a mentira, enfim. Parece que ficarmos dependentes disso não é uma solução viável. Não encontramos o caminho viável. Qual é o caminho? A solução de nossos problemas não se encontra no céu, entre as mãos dos deuses ou dos chefes carismáticos, dos homens providenciais e outros salvadores, né? Não encontramos aí. Qual é essa saída? De onde ela vem? Esperar ainda, né, desses homens, esses chefes carismáticos, a resposta às nossas questões teóricas e às nossas hesitações práticas significa fugir do necessário esforço de reflexão do pensamento pessoal pela discussão e investigação metódica. O mito é um convite a uma divagação maravilhada do espírito através do tempo e do espaço. A filosofia se recusa a ficar vagando por uma terra de fantasias e as crenças do devoto. Ela opõe a dúvida à incredulidade. O problema é que, fazendo uma reflexão breve, não é que quando a filosofia apresenta a dúvida e a incredulidade, o crente entende isso, não é? Estigmatiza, né, a dúvida e a incredulidade a um ateísmo, por exemplo, não é? A isso, não é? A um ateísmo, né, quando não se trata disso, não é? A filosofia se recusa, não é? Se recusa a vagar, né, nesse mundo, não é? Porque não encontra sentido, né? Quando não encontra sentido, ou pode encontrar até um sentido quando a investigação é realizada, né? Quando se faz uma investigação
né, mas não se pode se falar, se aceitar uma ideia, não é? Ou até transmitir uma ideia sem compreendê-la, sem entender, sem saber o que é. E até viver, não é? Colocar isso em prática. Bom, deixa eu aqui fazer um resumo para concluir, né? Na verdade, no finalzinho, né, o Tovar apresenta essa dimensão prática da filosofia e ele vai, na verdade, ele traz à tona, né, mais uma vez, né, a exigência da racionalidade dentro da filosofia, né, como um critério da filosofia. Não é? A gente olhando assim, até parece que a gente pode pensar, ué, e ele está sendo aí, ele está retomando o espírito, o espírito da racionalidade europeia, né, do eurocentrismo. Bom, não é isso, né? Não é isso que ele faz. Não objetivamente isso, não é? Mas digamos assim, uma das características fundamentais da filosofia é sim a racionalidade, mas não só, não é? Não só. No final, o que ele vai dizer? Não é? Falando de filosofia e filosofias. Então, vejam bem, ele vai apresentar aí, né, como, digamos, como ele vai tratar de outras filosofias no próximo capítulo, né, no segundo capítulo, ele vai dizer que, sejam quais forem suas divergências, né, primeiro que existem divergências entre as diversas filosofias, não é? E, sendo assim, se há divergências entre filosofias, não é porque existem divergências que uma filosofia que, digamos, não trata de forma rigorosa, né, de forma rigorosa da racionalidade, vai deixar de ser filosofia, como nós veremos a filosofia africana, a filosofia africana nascente no Egito, principalmente, não é? Não vai ter esse espírito assim rigoroso da racionalidade, mas terá outro viés que é muito importante para o ser humano, que é o coração, não é? Mas sem abandonar, claro, o espírito do pensamento, porque estará ali presente o coração, mas também a razão, embora o coração seja mais, digamos assim, seja mais solicitado. Bem, gente, espero que eu tenha conseguido aí passar para vocês um pouco aí, né, desse primeiro capítulo, e é isso. Obrigado. Desculpa-me por ter passado aí do horário. Okay. Boa noite a todos e todas. Sou o professor Aldo Santos, de acordo com a professora Neuza, agora coube a mim fazer essa parte de possibilitar as perguntas, eventuais perguntas, considerações, considerandos em torno da fala do nosso companheiro, nosso professor, nosso doutorando Nazip. Então, conforme a própria presidenta da Profib disse, vamos nos restringir aos 3 minutos de fala e está aberta a palavra para quem queira se manifestar dentro desses 3 minutos. Claro que não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, pode ser por vez, sem problema nenhum. E a Neuza me ajuda aí, que eu estou no celular, acho que não consegui ter uma dimensão geral do eventual levantamento. Professor Ninguém até agora? Professor Erivelt levantou a mão. Por favor, professor. 3 minutos.
Opa, bem, boa noite, gente. Boa noite. Achei por bem perguntar, falar com o meu conterrâneo aí da Paraíba. Eu sou paraibano também, sou de Itabaiana, trabalhei também até o ano passado lá em Campina Grande, também sou professor do estado, né, ensino médio, e assim, eu estava lendo, né, eu li essa parte inteira, e o professor Nazito, e aí eu queria saber se você concorda comigo, para ver se eu tive uma leitura adequada, pelo menos, porque tentando resumir essa parte aqui, eu senti muita falta de uma explicação maior no texto do que seria esse absoluto. Porque no começo ele traz o absoluto com o A maiúsculo e em algumas outras partes do texto ele traz com o A minúsculo. E aquilo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha e fui investigar um pouquinho mais sobre o autor e eu percebi que ele estudou Hegel. E aí, eu fiquei pensando que entender o absoluto em toa, não sei, vou chamar autor, tá? O autor, eu fiquei querendo entender que o que ele se refere como absoluto é o absoluto de Hegel. Então, ele está fazendo uma referência direta à ideia de Deus, não é? Mas só que em Hegel, essa relação do finito com o infinito é muito forte, ou seja, né, do humano com a divindade é muito forte. Eu acho que é por isso que ele aborda tanto a questão da mitologia. Então, com o conceito de filosofia que ele tenta desenvolver, eu fiquei pensando o seguinte: me parece que ele está fazendo uma crítica ao pensamento de Hegel. Aí eu não sei se eu estou correto no meu entendimento. É como se ele estivesse fazendo uma crítica ao pensamento de Hegel, para depois ele poder, nos próximos capítulos, abordar o que ele vai entender como filosofia africana. Ou seja, para sair dessa padronização, dessa tradição filosófica, né? Tendo como princípio essa pseudo-origem na Grécia. Então, resumindo, assim, eu entendi que o problema do autor no texto seria uma questão de autonomia do pensamento, porque essa ideia de absoluto em Hegel, na tradição filosófica, acaba, no meu entender, de certa maneira, buscando padronizar o conhecimento, padronizar o pensamento, não é? Então, a partir dessa crítica que eu estou achando que seja a ideia de absoluto em Hegel, ele tenta desenvolver uma ideia para justificar ou para desenvolver o que seria uma filosofia africana separada dessa tradição filosófica ocidental, né? Então, me parece que o autor ele busca mostrar para a gente que é necessário que a gente fuja um pouco dessa ideia de absoluto, que vem lá de Hegel, da tradição filosófica, para dar fundamento para uma filosofia africana, que aí a gente não vai poder falar de uma filosofia, mas de filosofias, né, africanas, que aí a gente vai ter várias tradições ali, tradição banto e uma série de tradições que vai ter pequenas, né, ou grandes diferenças. Então, assim, para não ficar muito prolixo na minha fala, eu queria saber se você também teve essa noção de que o problema dele seria essa busca pela autonomia do pensamento, fugindo dessa padronização do conhecimento que a gente acaba tendo pelo pensamento hegeliano, nessa ideia de absoluto do pensamento hegeliano, para ele poder, né, construir, né, e fugir dessa tradição o pensamento, a filosofia africana. Mais alguma pergunta? Para poder fazer um bloco de 3 para o Nazito responder. Deixa eu colocar também algumas questões, né? E engraçado que o Erivelto teve uma impressão bem diferente da minha, porque
eu voltei aqui no início do livro, quando ele está se propondo a discutir sobre uma filosofia negro-africana, né? E aí, bem no início do capítulo que o professor está apresentando para a gente, ele escreve no primeiro parágrafo, né? Tentaremos, então, primeiramente, circunscrever qual que é o domínio da filosofia em geral. É essa a proposta dele com esse primeiro capítulo, né? Dizer o que é filosofia em geral, para depois apresentar as várias e diferentes filosofias, né, que existem. E aí me chama a atenção que, para poder falar, então, sobre uma filosofia africana, ele começa diferenciando filosofia e mito. E ele volta lá nos mitos da criação, né, e ele traz aí esses dois, né, o mesopotâmio e o mito judaico-cristão, né, para poder apresentar que existe diversidade já na própria criação, que existe divergência, conflitos, apesar de que, como a gente ainda segue muito as influências da mitologia cristã, e a mitologia cristã parece que tenta fugir dessa diversidade de deuses e de conflitos entre os deuses, quando ela traz a ideia da Santíssima Trindade, né? Mas me chamou muita atenção ele começar por essa diferenciação e apresentar que existe diversidade em relação à própria criação, né, na própria existência dos deuses. Então, por que não existir? E aí eu acho que o primeiro capítulo ele tenta justificar justamente isso. Existe essa possibilidade de diversas, diferentes filosofias, porque na própria mitologia que tenta explicar de onde é a nossa origem, já existia diversidade, já existia conflito, já existia dúvida. Então, eu não sei se eu peguei bem, e aí talvez o Nazito, que se debruçou um pouco mais sobre o primeiro capítulo, talvez possa até explicar isso melhor, né? Dizer, então, o que é filosofia é dizer que ela já nasce ali tentando dar ao ser humano uma autonomia no próprio pensar, né? De ser o pensamento. Então, quando ele descreve lá no mito de Adão e Eva e questiona, o Nazito colocou até esse questionamento, né? Por que não ter acesso ao fruto da sabedoria? A árvore da verdade, e aí tem diferentes nomenclaturas de acordo com as traduções bíblicas para essa, que árvore é essa, né? Da sabedoria, da verdade, do conhecimento. E a filosofia ou seria, no meu entender, desse primeiro capítulo, seria uma vertente dessa árvore, desse conhecimento, dessa autonomia que é dada ao ser humano, a possibilidade de pensar por conta própria, de ser, como o Nazito trouxe, dos filósofos existencialistas de Jean-Paul Sartre, um projeto lançado no mundo para poder pensar, refletir, pensar por conta própria, sem a interferência de uma divindade, de um ser absoluto. E aí, para mim, a apresentação do absoluto que ele traz é mais nesse sentido de poder, não, se você tiver uma fé cega, né, se você tiver certeza de tudo, você se torna esse ser, entre aspas, burro, né, que o Nazito até trouxe a fala do padre, professor dele, justamente porque você perde essa dimensão da dúvida, da incerteza, da busca, da investigação. Então, eu gostei muito da apresentação e do primeiro capítulo em função disso, de fundamentar a diversidade a partir até mesmo desse ser que nos criou, desse ser que criou tudo, né, desse ser infinito, né, e aí trazer esses outros mitos. Eu, ao ler, até fiquei lembrando de outros mitos de criação em outras vertentes, né, africana, indígena, greco-romana, que todas trazem a diversidade e o conflito entre os deuses. Né? A única que tenta apagar esses conflitos ou amenizar esses conflitos seria a cristã, né? A judaico-romana, que traz a ideia de uma divina trindade, e aí nessa trindade não teria o conflito, né? Teria uma harmonia, algo
que eu não sei nem explicar assim, com palavras, mas eu achei legal a sacada dele de tentar trazer não, a diversidade existe, até mesmo no absoluto. Então, por que não existir essa diversidade na filosofia ou nas filosofias? Eu não sei se eu me fiz entender e se é isso mesmo que eu deveria ter compreendido desse primeiro capítulo. Seria essa a minha contribuição. Ok, obrigado, professor. O Aldaci, agora 3 minutos, para aí nós devolver uma palavra para o professor Nazito e depois abrimos outra rodada de 3 minutos. Muito rapidamente, boa noite mais uma vez, boa noite, professor Nazito, bela exposição. Nós sempre tivemos como essa ideia de absoluto, sempre a partir desse pensamento greco-cristão, greco-romano, greco-cristão. Sempre desde há muito tempo, quando eu ouço esta fala de absoluto, se refere a Deus como o grande absoluto. E o Márcio Antônio aqui, ele está trazendo um debate, inclusive quando ele coloca a questão da filosofia, desse pensamento do absoluto, mas que ele faz esse debate entre o Marduk aqui e a entre o pensamento no sentido do que até escrevi aqui, mas fugiu aqui agora. Tiamat, e aí, essa questão Marduk e Tiamat. Então, essa questão desse absoluto, o absolutismo que a gente sempre ouviu nesse sentido, era sempre quando se refere a absoluto, se refere a Deus greco-romano. Né? E o Troia aqui, ele vai um pouquinho lá na frente, ele faz também, que não cabe aqui agora, ele faz também uma crítica ao texto bíblico, ele faz uma contextualização do texto bíblico, tanto da Bíblia romana, greco-romana, quanto do Alcorão. E ele diz que o homem, ao ficar preso a esse pensamento, ele se limita e ele não se abre para si mesmo, para ele ser capaz de ser ele o total e absoluto do pensamento, ou seja, numa busca pela liberdade. Então eu penso que ele está quase que nos preparando para uma ruptura com esse pensamento eurocentrista do absolutismo. Eu penso que é um pouco nessa direção, se puder depois dar um pitaco nisso, é importante. Obrigado, Aldacir. Passo a palavra para o professor Nazito, digamos assim, também nos 3, 4 minutos, tá bem, professor? Porque temos... Ok, professor Aldo, eu vou tentar chegar nesses minutos. Então, bom, foram 3 observações, colocações e indagações, né, de vocês, né, do Erivelt, né, que é meu conterrâneo, o Carlos e o Preto Lindo Lindo. Bom, olha só, começando, né, com o Erivelto, né, aliás, os 3 tocaram, né, não tinha como não tocar no tema do absoluto. Então, eu também, Erivelto, quando eu li esse texto e li, né, a palavra absoluto e com A maiúsculo, eu fiquei imaginando e também havia obviamente, feito a pesquisa biográfica, né, do Marcian Tovar, e aí percebi que ele tinha estudado Hegel, né, salvo engano, foi no seu doutoramento, ou foi, enfim, ele, né, ele escreveu, né, ou no mestrado, no doutorado, sobre Hegel. E também tive essa impressão de que ele teria sido
tocado, né, pelos argumentos hegelianos. Claro que, né, que ele vai discorrer em outra filosofia, não é? Que nós vamos aprender, nós teremos a oportunidade de entender a partir da próxima apresentação. Mas vamos lá. Como eu falei aqui na apresentação, o absoluto, né? O absoluto, eu entendi também, Carlos, Edivelto e Lindo, eu entendi que estava se referindo, sim, se refere a uma divindade, não é? Se refere ao pensamento, aí sim, aí fazendo alusão a Hegel, né? Se refere a um pensamento que será a um pensamento que tem, digamos assim, que contém uma verdade em si mesma, né? Que, aliás, isso vem lá de Aristóteles, né? Uma proposição verdadeira, né? Uma proposição verdadeira contém uma verdade em si mesma, como uma linha reta e um ponto, né? Nós encontramos aí dois conceitos de linha reta, não é? Então, assim, o absoluto é aquilo que aquilo que é sólido, é aquilo que é ilimitado, e aí a gente se refere, de fato, à divindade, né? Mas está, de fato, está relacionado tanto né, a divindade ou divindades, ou aquilo que se entende que é categórico, aquilo que é evidente, aquilo que como eu diria, aquilo que é certo, né, absolutamente certo, no sentido da mentalidade mítica, não é? Aquele cidadão, aquele crente, não é, que acredita piamente, não é, que, por exemplo, que Deus colocou Adão e Eva no paraíso, não é? E isso ocorreu, de fato, para esse crente. Esse é um pensamento absoluto, é uma ideia absoluta, não é? Que não tem quem tire dele que não foi assim, né? Que não tem quem tire dele que não foi assim, não é? Ou outras ideias absolutas que nós nos deparamos no cotidiano, só para não me alongar muito. Ideia de absoluto. Deus, né, por exemplo, aconteceu um desastre. Morreu tantas pessoas, morreram, sei lá, 10 pessoas, 2 não morreram. Aí o cidadão vai dizer, Deus quis que aquelas 10 morressem e aquelas 2 não. Foi vontade de Deus. Então, esse pensamento é um pensamento absolutista. É um pensamento, sabe, que restaura o mito, e, portanto, reforça o mito, né, de que foi vontade de Deus, a pobreza é vontade de Deus, não é? A miséria é vontade de Deus, a desigualdade social é vontade de Deus, e esses são pensamentos absolutos, Aldacir. E aí, assim, deixa eu ver se eu consigo fazer uma relação com o que os colegas, com o que vocês falaram, não é? No início ele fala assim, ele se refere, Carlos, né, à filosofia em geral, né? Realmente ele assim, o projeto dele foi de fato fazer essa apresentação da filosofia em geral, mas tratando de colocar a filosofia no seu lugar, né? Tratando de colocar a filosofia no seu lugar. Qual é o lugar da filosofia? É a crítica, é o questionamento, é o discernimento, não é? E o filósofo,
deve ser esse sujeito capaz de discernir, né, de divergir, de discutir, de escolher entre o bem e o mal, o justo e o justo. Deve ser capaz de examinar, de avaliar, não é, as encruzilhadas da vida, não é, antes de cair nessas encruzilhadas. E assim sucessivamente. E aí, no final, não é, o Carlos também falou bastante aqui sobre a filosofia no sentido de autonomia, mas eu disse há pouco, Carlos, não é, você reforçou isso, né, sobre que a filosofia, né, tem esse aspecto, né, da autonomia, do pensamento autônomo, do discernimento, etc. E aí você citou o mito da criação. Eu não lembro bem o que você quis dizer não lembro agora o que você quis dizer com o mito da criação. Você fez uma citação, né? Eu citei, né, também. Mas no final de sua fala, né, você traz à tona o que o Tovar, eu também entendi isso que você entendeu, né, de que o Tovar apresenta a diversidade de culturas, a diversidade de pensamentos, de pensamentos absolutos, de ideias absolutas, e por que que não teria também diferentes filosofias? Não é? No final, de fato, ele faz isso. Justamente aí está a deixa dele para entrar na filosofia africana. Eu também entendi isso. E, para finalizar, ao que o Lindo disse sobre, né, de que o absoluto, acho que eu já respondi, né, que o absoluto refere-se ao Deus greco-cristão, greco-romano. De fato, sim, não é isso. Aliás, eu fiz também uma pesquisa sobre o termo absoluto, não é? Sobre o termo, porque de fato ele não discorre muito sobre o termo, né, durante o capítulo. Ele não discorre, não é, muito sobre o conceito de absoluto. Ele faz a apresentação inicial e na página 19 para 20 ele volta a citar o termo absoluto, não é? E aí ele faz referência, não é, o absoluto, fazendo referência a uma personalidade extraordinária, não é assim? Quem acredita em alguém, por exemplo, aqui no Brasil, quantas pessoas piamente, cegamente acreditam em Bolsonaro? É uma crença cega, sabe? É algo que tá absolutizado na cabeça, na mente dessas pessoas. Acreditar num bosta. É uma insanidade. Não é assim, sabe? É algo que a gente fica até sem... A gente entende, mas às vezes não quer entender, não quer aceitar, mas enfim, é a realidade, não é? Muita gente acredita que o cara... Eu não sei qual é a excepcionalidade desse cara, porque o absoluto é isso. O absoluto se refere a uma personalidade, assim era a mentalidade mítica, não é? A uma personalidade que tinha, aos olhos, né, dos crentes, tinha algo de extraordinário. Tinha, de fato, algo de extraordinário, mas isso era uma crença. Daí porque que as pessoas tiveram também essa mesma mentalidade aqui no Brasil, não é? E hoje estamos encarando, né, essa política dualista, né, digamos assim. É isso, gente. Desculpe-me. Eu sei que não é fácil, o tema exige bastante reflexão, mas nós estamos agora 21h e 14 minutos. Nós temos, me parece, 4 pessoas que levantaram a mão. Portanto, nós vamos fechar com essas 4 pessoas. Isso. Porque senão nós vamos exceder demais o tempo, que depois eu devolvo para as pessoas para os nazistas suas considerações finais, comentários de suas considerações finais. Na ordem aqui, se a Neuza puder me ajudar, acho que a primeira foi a Sônia. Isso, a Sônia, depois o professor
professor Paulo Santos, professor Valmer e a professora Deusuíta. 4. Então, eu queria pedir para as pessoas se limitarem aos 3 minutos, que é quase impossível, mas vamos lá. Sônia. Boa noite a todos, a todas e a todos. Desculpa o atraso, mas eu estava numa reunião de orientação. Feche seu microfone, Nazito, senão dá problema. Bom, Nazito, parabéns. Eu peguei em andamento a sua apresentação. Não iniciei, mas parabéns pela continuidade do que eu vi. Bom, é aquela coisa que o Erivelto traz, que eu achei bem interessante. Essa crítica que ele vai fazer, né? Como eu apresentei, ele está fazendo uma crítica a todo esse processo de colonização do pensamento filosófico, né? E aí, nessa parte aí do texto, Nazito, se você concorda, aí tudo bem, se não, o que eu destaco é que essa ideia de absoluto, ela meio que norteou também a ideia de um pensamento filosófico absoluto, né, também, né? Vamos fazer uma migração, né? O conceito de absoluto, ela é uma das marcas da filosofia, da mitologia, mas também da filosofia grega, no sentido de que se trata da questão do ser. O ser é uma questão que trata do absoluto também, não mais pelo viés da mitologia, mas pelo viés filosófico, né? Traz aí a questão do princípio da identidade, o princípio da não contradição e a ideia de que existe um pensar único que vai determinando e contornando todo o pensamento filosófico. Então, o povo que pensa racionalmente no absoluto é o povo por essa capacidade de dizer que filosofa, né? Então, para mim, ele tá trazendo uma contraposição ao conceito de absoluto, pegando essa crítica que ele está fazendo a toda a filosofia colonizadora, e, ao mesmo tempo, ele está colocando também uma condição de que, dentro das crenças míticas, né, e dentro das várias religiões, isso ele vai trabalhar a partir do segundo, é que o ser humano é submetido justamente a esses deuses, a essas perspectivas religiosas, né, tirando dele a sua capacidade de pensar. Eu vou tentar ser breve naquilo que eu falei na introdução. O pensar das religiões africanas e essa relação do africano com os ancestrais, ou com os orixás, com os deuses, né? Com seus mitos, seja lá o termo que a gente usar, é completamente diferente do que a gente usa no nosso contexto cristão, no nosso contexto ocidental. Vale salientar que quando um africano, quando ele tem um problema, quando ele se relaciona com seu ancestral, ele está se relacionando com uma pessoa, ou pelo menos com uma divindade que faz parte do contexto dele, ou fez parte do contexto dele, que tem uma aproximação muito íntima com ele. Coisa que é totalmente diferente do que a gente compreende por absoluto, do que os gregos, apesar de que os gregos, os mitos tinham as mesmas qualidades dos seres humanos, mas em termos de quantidade de poder, né, eles eram diferenciados dos seres humanos, era a única diferença. E quando chega no cristianismo, a gente tem o Deus absoluto, totalmente diferente da nossa natureza, né?
porque nós somos imperfeitos, ele é perfeito, ele é onipresente, onisciente e onipotente, coisa que nós não somos. Então, é um olhar, no meu entendimento, ele está já iniciando a própria crítica dele, né, essa visão do absoluto, trazendo essa marca de que o absoluto faz parte também da ideia, é uma ideia que vai imperar no pensamento do colonizador, porque ele é o absoluto, ele pode determinar para os colonizados o seu Deus, a sua cultura, os seus valores e dizer sobre eles. É isso a minha percepção. Não sei se eu estou muito doida, muito errada, mas eu vou por aí. Falou, Sônia. Obrigado, hein? Aliás, foi muito boa também a sua introdução, foi fantástica também, assim como o Nazito, tá bom? Professor, vou falar. Boa noite a todos. Eu acho que existe aí um consenso, né, do entendimento, né, dessa ideia, né, de absoluto, que ele coloca é a coragem de pensar o absoluto, né? Mas quando eu adiantei um pouco mais a minha leitura, né, que ele coloca o pensamento em uma condição especial, né? Ele coloca o pensamento ali como, né, um ente, né, potente nessa relação com o absoluto, né? E que, para mim, deu uma ideia de uma desconstrução desse absoluto, né? E eu reformulei, talvez, é o medo, né? É não ter medo de pensar o absoluto, né? Então a filosofia, talvez, né, ele queira colocar aqui como algo que não tenha medo de pensar tudo que é dogmático, por exemplo, né, tudo que é hermético, né, tudo que é fechado, que talvez seja esse confronto, né, que a filosofia, né, trava, né, com essas verdades, né, absolutas, né. Inclusive ele coloca aqui nessa ideia de pensamento, né, que é um sentido de pesar, né, de discutir as representações, as crenças, as opiniões, de confrontá-las, né, e de examinar os prós e os contras de cada uma, né, de separá-las, de criticá-las, né, para reter como verdadeiras somente as que resistem a esse teste de crítica e de classificação, né? Então ele coloca aqui, como também em um trecho, né, que eu não lembro muito bem, que ele faz uma referência a um posicionamento de uma racionalidade científica, né? Também, né? E né, uma especificidade, né, da filosofia se posicionar dentro, né, desse contexto, né, de desconstrução desse pensamento absoluto, né, de uma desconstrução daquilo que é sobrenatural, digamos assim, né, e que diz respeito justamente, né, né, aos elementos, né, do entorno, né, de uma existência, de uma relação do ser, né, dessa relação do ser, e a partir daí, né, você não ter medo de pensar, né, e confrontar também, né, esses elementos, né. Eu acho que eu tive essa impressão aqui desse conceito de absoluto. Obrigado. Obrigado, Celso. Obrigado. Próximo professor. Professor Valmer.
Olá, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Cheguei um pouquinho atrasado, mas eu fiquei atento aí nas conversas. É bem interessante. Primeiramente, eu queria parabenizar a professora Sônia e Santos pela fala deles, que me deixou bem claro na conversa aí que na questão do absoluto. Bom, eu estudei um pouco sobre o Hegel, mas como é possível fazer uma ligação do pensamento hegeliano, né, a um pensamento filosófico sobre a filosofia africana? Porque o Hegel, ele criticou bastante, né, os africanos, mas essa ideia do absoluto, filosoficamente, é algo que já foi dito aqui como algo natural. O que a gente precisa fazer? É uma forma de descolonizar, desnaturalizar, né? Desconstruir, segundo o que o nosso professor Santos mencionou aqui. É um absurdo fazer essa ligação, né, do pensamento do Hegel, né, falando que, porque ele fala assim, por que tem o ser absoluto? É o povo caucasiano, ele menciona no texto dele. Esse povo caucasiano, o povo africano está fora desse contexto do pensamento absoluto, certo? Mas eu estava entendendo que você estava tentando fazer uma ligação do absoluto, né, com o pensamento do Hegel. Não sei se você mencionou isso realmente, professor Nazito, né, fazendo essa ligação do pensamento com a questão do absoluto à filosofia africana, né? Porque realmente o Hegel está totalmente contra. Eu não quero uma conversa fútil, né? Ele estava totalmente contra dessa ideia do absoluto, porque o africano, o povo africano, o ser africano não tem esse pensamento, não tem esse espírito. Ele fala o espírito absoluto, certo? Esse espiritismo, o africano não tem. Então, seria... Não é ideal para mim, né? Porque se é uma crítica do pensamento Hegel, a questão do absoluto, eu concordo. Se fazer uma interligação, falando que Hegel tal é absoluto, realmente, não sei se vocês leram assim, o texto do Hegel, só que eu esqueci o título do livro dele, né? Ele menciona esse povo caucasiano. Então, esse processo descolonizatório, né, é um trabalho filosófico que é a filosofia que, na verdade, que nós precisamos fazer, né? Dar um salto, né, sobre o pensamento eurocentrado, eurocentrismo, certo? Então, nesse aspecto, o absoluto precisa ser descolonizado, certo? Precisa ser descolonizado. Eu entendo dessa forma. Essa desconstrução ideológica do absoluto, conforme Hegel ele menciona, precisa ser descolonizado. Então, precisa descolonizar como? A partir do pensamento filosófico africano, porque ele critica muito a filosofia africana, que o povo africano é um povo atrasado, que não tem uma história, certo? O absoluto, ele menciona dessa forma, o espírito, ele menciona. Então, além disso, eu posso dar uma referência, não. Conforme menciona Emembe, Francis Fanon, esses autores são ótimos, né? Para poder dar uma olhada. E também tem o Azante, também é um autor super bom. Quando eu estava estudando, eu sou formado em filosofia, né? Quando fala do Hegel, todo mundo, assim, é um ótimo autor, né? Todo mundo sabe disso, é um grande autor europeu, tal. Ao profundo, tu vai ver que ele menciona essa questão da naturalização do pensamento europeu como se fosse, vamos dizer, absoluto. É absoluto que ele menciona assim.
entendeu? Mas eu penso dessa forma, eu estava meio que confuso inicialmente a questão do absoluto do Hegel com o pensamento filosófico africano, certo? É isso que eu queria mencionar. E obrigado, professor. Deusita, professora. Boa noite a todos e a todas. Então, após a fala de todos, eu já estou até contemplada aqui no nosso pingado filosófico, né, professora Deus? O tempo é curtinho, mas eu gostaria de dizer que na nosso encontro anterior, eu até fiz um questionamento, não foi, Sônia, sobre como o autor, né, trabalha, como ele via o mito, a ação do mito. Aí comentamos um pouco sobre isso. Mas, assim, para começar e para resumir, eu vim aqui na apresentação do livro e eu vi aqui o apresentador, que é Roberto Jardim da Silva, tem mais 2 apresentadores. E ele coloca o seguinte, o autor, né, ele busca pensar as possibilidades de realização da filosofia africana. Ele se propõe a responder à questão da existência de uma filosofia africana, evidenciando a racionalidade presente na cultura desse continente, tais como nos contos, instrumentos da educação de alguns países africanos e na concepção de religião do Egito Antigo. Todavia, define a filosofia como a coragem de pensar e o ser filosofante, como aquele que se lança nessa aventura de pensar o absoluto, independentemente da sua etnia. Então, aqui, eu não conheço a obra, eu estou acompanhando, sinceramente, que ainda não li, não consegui baixar aqui, meu celular está cheio de documentos, eu vou lendo aqui pelas letrinhas pequenas. Então, na fala de todos, principalmente do Nazito, do Santos e dos demais, essa questão do absoluto, eu não diria hegeliano, seria, para mim, no sentido de que o absoluto hegeliano, meu pouco conhecimento, seria mais ou menos um indicativo. Mas esse absoluto como um poder, né? Como um poder, e eu até faço uma semelhança como um poder mitológico. E não dá para a gente, tempo é curto, né, Nazito? O poder político, por exemplo, até o Nazito deu um exemplo claro, simples, do Bolsonaro, né, na atualidade, né? Então, quem tem esse poder absoluto? Se levarmos para o campo da política atual hoje, quem é esse mito? É isso? Levarmos para o para o momento da colonização, quem é que tem o poder do colonizador? Então, eu acredito que, não sei se Toia, se ele escreveu, mas ainda não li mais sobre o mito, mas a ideia de mito, a ideia de poder, a ideia que eu diria mais ainda é uma ideia não de miticismo, mas de algo não real, né? De algo não real, é o que eu acredito que é a trama. E o ponto fundamental que o autor, Toia Tova, ele pretende destacar, eu tinha na mente, no início desse seu grandioso trabalho, que eu acredito que vai se desenrolar durante as nossas leituras, lá no livro, que ele pretende. Então, eu acredito que absoluto, ideia de mito, ideia do mito, a ideia fantasiosa, que praticamente está no mito, mas que tem o poder, eu acredito que é o que está envolvido inicialmente, o trabalho que ele pretendeu desenvolver. Não dá para falar muito, mas eu creio que ele começou bem. Começou bem porque vivemos no momento, e ele trata-se de uma filosofia contemporânea, né? É uma filosofia contemporânea, está trabalhando no momento contemporâneo. Vivemos nesse momento, do poder político, do poder do mito, do poder absoluto, seja lá que absoluto esteja aqui mas ele diz, a filosofia deve pensar o absoluto independente
da etnia. Era mais ou menos isso, obrigada. Obrigado, professora. Já são 21h34. Nazito, 3, 4 minutinhos, porque, na verdade, o que ocorreu foram considerações sobre o texto, sobre a exposição. Fique à vontade, tá bom? Bacana. Sim, Aldo. Bom, muito obrigado pelas considerações, pelas observações e colocações de vocês, né, que, claro, só soma, né, as reflexões, né, que nós estamos fazendo. Eu quero, assim, claro, né, não vou poder responder a todos e todas, mas eu quero destacar, eu acho que 3 falas, né, que me chamou a atenção. A primeira, né, Sônia, eu gostei da sua intervenção, Sônia, no tocante ao que você se referiu ao absoluto como uma imposição de uma filosofia, não é, eurocêntrica, não é, que ele, né, que assim, claramente ele não destaca isso, não é, mas a gente pode, de fato, pode não, a gente entende também que é isso sim. Né? A filosofia eurocêntrica é uma filosofia que foi, né, que é posta como o absoluto, né? Porque o absoluto é aquilo que é intacto, aquilo que é verdade, não é verdade absoluta, não é inquestionável, não é inquestionável. E a filosofia a filosofia greco-romana se comporta dessa forma. Não aceitando, como bem disse o Wallner, né? Não aceitando aí, claro, entrando no Hegel, não é? E, claro, não concordando, não aceitando a cultura e o pensamento, e a existência, né, de pensamentos, de uma racionalidade africana, não é? Como disse o Hegel. Mas quero, assim, inclusive, aproveitando, né, a fala do Wallner, eu vou resumir tudo que você falou, não é, sobre Hegel, né, na seguinte afirmação. O espírito absoluto em Hegel, tá? O espírito absoluto em Hegel compreende em si toda a realidade finita. E Hegel simplesmente quer dizer que essa realidade finita ou infinita é incompreensível para os africanos. Os africanos não teriam capacidade de pensar até a pensar os conceitos, né, de Deus, conceito de homem, conceito de amor. Hegel, de forma muito pejorativa, de forma muito desprezível, disse essas asneiras contra os africanos. E, claro, nós não concordamos. E por essas afirmações, eu o considero racista. Racista ao extremo. É racista ao extremo, exatamente, Sônia. Não é? Porque ele desprezou a capacidade dos africanos. Ponto. E aí o Santos, né, coloca, não sei se Santos ainda está aí. A filosofia é a coragem, você lembrou, né, uma das primeiras afirmações do Tovar, não é? A filosofia é a coragem de pensar o absoluto. Né? E aí eu complemento, que você, aliás, disse isso também, né? E a capacidade de desconstruir esse mesmo absoluto, o ser, a ideia do ser, que acho que Sônia também falou sobre isso. E é isso, né? A filosofia é esse material, essa ferramenta, né, que existe em nós e em todos os seres humanos, né, que tiveram, claro, a oportunidade de pensar,
não necessariamente pensar através de livros, mas pode-se pensar, alguém desenvolve o pensamento, sem ler livros, como diria o próprio Paulo Freire, que nos trouxe aquela ideia, como é que ele diz, a leitura do mundo, não é isso, Sônia? E a leitura livresca. A leitura do mundo é a leitura que você faz do mundo no qual você vive. Não é? Eita, você é que coisa boa, descendente de africano. Ótimo. Bom, então, beleza, né? Bom, muito bom a sua presença entre nós. Então, sim, e aí eu quero concluir, para não nos estendermos tanto, com a colocação do próprio autor, com a colocação do próprio autor acerca do absoluto. Na página 19, vejam só o que ele diz sobre o absoluto, gente. Todo problema prático ou teórico sobre o absoluto, isso no finalzinho, certo? Todo problema prático ou teórico sobre o absoluto é resolvido por referência ao que quer ou pensa um outro, uma personalidade extraordinária, real ou imaginária, ainda viva ou que já viveu, cuja vontade constitui a lei e cuja opinião constitui a verdade, e cujos mitos contam justamente os grandes feitos. Então, fica aqui para nós essa ideia, uma das ideias basilares, do que é o absoluto, que se refere a uma personalidade extraordinária, certo? A um Deus, a um herói, a essa personalidade extraordinária que pode ser real ou imaginária, mas deixa também a sua opinião como verdade, deixando a sua opinião como verdadeira, seus mitos e seus grandes feitos, no caso de ser um herói. Então, assim, nós podemos entender que o absoluto, claro que não é somente isso, mas nós compreendemos que está nesse bojo, está nesse contexto de entendimento sobre o absoluto, como divindade, como pessoa, e como crença, como crença em alguém ou em uma divindade. E no mais, deixa eu ver, acho que não fiz outras anotações, no mais eu quero agradecer mais uma oportunidade que nós tivemos de fazer essas reflexões, e vamos avançando, a cada segunda-feira, a cada encontro, e trazendo aqui, deixando para nós essas lições de um africano sobre a filosofia africana. É isso, gente. Ok, obrigado, Nazito, pela exposição de qualidade. Muito importante a sua intervenção, assim como as demais intervenções apresentadas aqui. Eu queria, em um minuto, dizer o seguinte, talvez um pouco a síntese do conceito dele, está no final da página 22. No entanto, sejam quais forem suas divergências, todas as filosofias, para merecer o nome de filosofia, devem resultar de um debate sobre o absoluto, sobre o que é o absoluto, sobre a realidade, os valores e as normas supremas. Ou seja, é o absoluto que diz respeito sobre todos nós também, os sistemas em que vivemos.
E está ficando boa, viu? Esse curso está ficando muito bom. Na semana que vem, nós vamos para a filosofia africana, mito ou realidade. Também vai ser... Na verdade, eles vão preparando o terreno para aprofundar esse debate. E eu quero sugerir, finalmente, que na matrizes e peculiaridades do pensamento africano, do livrinho entre aspas, Ney Lopes e Luiz Antônio Simas, Filosofias Africanas, eu tenho a impressão de que, para compreender daqui para frente, é preciso, pelo menos, esse capítulo ser devorado, ser lido, porque ele vai entrar... Esse capítulo trata exatamente de Kemet e Mahat, entendeu? E é de uma profundidade fantástica e que vai permitir a compreensão daqui para frente do que quer dizer, ou do que quis dizer o nosso autor, que é Mercian Torres, entendeu? Então, é muito importante essa leitura principal, mas também com algumas leituras complementares, assim como fez a Sônia na introdução da semana passada, acrescentando outras referências para poder facilitar ou complementar a nossa compreensão. Um abraço a todos e a todas. Até segunda-feira que vem, com coragem, com a leitura na ponta da língua, para a gente fazer um grande e profícuo debate. Gente, axé para todo mundo. Axé para nós. Axé, gente. Aos companheiros Boa novos, noite. sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Axé. Valeu. Parabéns, Nadir. Todos os outros companheiros que vieram hoje, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau.